Olá, e o Personalidades de hoje vai entrevistar uma mulher muito interessante. Ela já foi primeira-dama, ela já foi secretária de Desenvolvimento Regional aqui em Araranguá, é uma grande empresária, uma mulher que tem muito a nos contar. Fátima Menegali. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, tudo certo. A tua vida é assim? Tu tens horário? Tu tens tempo para lazer? Olha, é tudo muito corrido, é cronometrado. Às vezes, se eu dou uma vacilada, eu já perco outro compromisso. Então, às vezes, assim, tu tem que dar uma conciliada legal para te conseguir manter e atender todos os compromissos do dia, né? E assim, não só do dia, mas da semana, de repente, tu tem tudo programadinho. Se atrasar algum compromisso, aí eu já tenho que ou desistir do próximo, jogar para um outro momento, se é uma coisa que não é muito importante, porque tem dia que se fugir um pouquinho dos horários já dá problema. E tu sempre foi assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo? Eu sempre fui bastante dinâmica, assim, faço uma porção de coisa ao mesmo tempo, tenho um ritmo acelerado, às vezes até demais. Meu filho fala que às vezes eu me atropelo de tão rápido que eu quero fazer as coisas. Se eu chego assim aí em casa, aí a empregada não tá, ou estava de férias, eu vou fazer uma comida e eu saio derrubando tudo correndo, sai da frente, porque senão ele diz assim, calma mãe, calma que E tu, mas tu faz muito tempo que tu não faz trabalho doméstico assim, né? Tu não tem tempo pra isso? Não, faço. Tu faz? Faço. Sabe quantas horas tem o seu dia, Fátima? Não, eu dou conta. Quer dizer, a gente nunca, assim, às vezes eu me cobro porque eu tenho um problema, eu sou muito, assim, exigente, perfeccionista. Gosto de fazer as coisas todas muito certas, se não tiver, o negócio não ficou direitinho do jeito que eu queria, eu volto, faço de novo, né? E às vezes isso me atrapalha um pouco porque tu perde algum tempo, né, nos compromissos, então assim, ai, não ficou do jeito que eu queria. Aí tu tem que fazer de novo. Mas eu dou conta, faço, eu procuro assim, delegar bastante, principalmente nas empresas, vejo assim, digamos o macro, aquele que eu acho que no planejamento, na execução eu faço assim por amostragem, dou uma olhada, dou uma passada, não posso me adeter assim a executar, né? Certamente tu tem que ter pessoas que tu confia muito para trabalhar contigo. Quais são assim, as características que tu procura nas pessoas para trabalhar contigo? Olha, depende da função, né? Cada um tem que ter um perfil. Mas eu acho assim que a confiança é uma coisa que não pode ser quebrada, né? Eu acho que tu tem que confiar. Tem outras habilidades até que a gente vai moldando, tal, vai adquirindo, se adaptando à empresa. Mas assim, uma pessoa que seja uma pessoa que seja transparente, honesta, né? Que daí que tu não tenha nenhuma dúvida quanto à honestidade dela contigo, porque confiança se quebra, é uma coisa que é difícil de recuperar, né? Tem funções que tu pode aprender, mas bom caráter, quem tem. E o caráter mesmo, né? Então, aí é que vem, né? O caráter, a pessoa tem que mostrar isso no dia a dia, né? E com essa confiança que tu deposita nela, ela não pode vacilar. E quando tu já era espoleta, assim, pequenininha, de fazer várias coisas, ser metido, como é que era tu na escola? Sempre fui. Eu acho que é uma questão de personalidade. Eu sempre tomei à frente quando era pequena, na minha infância, eu sempre fui assim, muito levada, metida. Eu brincava, corria, tive vários acidentes que eu caía, mas quebrava a boca, passei correndo, eu sempre conto num varal de arame que cortei a orelha e brigava com as crianças, meninas na rua, a gente tinha aquele nosso grupinho. As minhas primas, a nossa. O que tu lembra de uma cena mais remota da tua infância? Eu tenho várias passagens. Eu me lembro muito de quando eu morava ali na 15 de novembro e tinha minha prima também, que se chama Fátima, e a gente brincava muito ali. Então tinha um circo que ficavam, era um terreno baldio ao lado da minha casa, então eles sempre alugavam para circo. E a gente brincava muito, ele se divertia demais, aí corria nessa época, como esses terrenos eram baldio ali, muito espaço.
A gente vivia brincando naquela calçada, corria, e esse circo, então me lembro muito desse circo que a gente ia quando era criança, nas sessões da tarde no circo, eu e essa minha prima. Tu és de Araranguá? Eu nasci, me criei em Araranguá, mas eu morei 18 anos no Mato Grosso, né? Aí eu casei com um primo e fui morar no Mato Grosso. E daí? Eu fiquei 18 anos lá. E que tal o Mato Grosso? É bom, uma experiência nova, né? Completamente diferente a cultura, o clima, né? Um calor. Muito. Morei numa cidadezinha chamada Barra do Bugres, uma cidade pequena, né? E a gente morava na cidade, mas a fazenda era próxima, a gente ia quase todos os dias. E fiquei 18 anos lá. Mas era uma vida meio solitária, assim? Não era muito solitária, não. Tinha um grupo de pessoas lá que também vieram de outras cidades, tinha muitos mineiros, paulistas. Então a gente formou um ciclo de amizade legal. Então a gente, assim, como todo mundo tinha parente de longe, acabamos nós fazendo um grupo onde todo mundo virou uma grande família entre o pessoal que veio de fora, né? Tipo, eu tinha muitas amigas lá, deixei grandes amizades. No fim, a gente acostumei lá, fiz a minha vida lá, né? Porque eu fui bem jovem para lá, então acabei fazendo um ciclo de amizade e acabou a minha vida ter girado em torno desse pessoal, né? E o Júnior nasceu lá? Ele nasceu aqui, mas eu passei a gravidez lá, eu só vim tê-lo aqui. E quando ele estava aí ele nasceu em novembro, com 2 mesinhos, aí a gente voltou para o Mato Grosso, ele se criou lá, né? Quando a gente teve que vir embora, ele estava com 12 anos. Ele não queria vir. Não queria? Não, ele estava, imagina, totalmente ambientado lá, entrosado. Ele estudava lá, tinha um grupo de amigos dele, tinha os amiguinhos, os envolvimentos dele com futebol, com piscina, que eles passavam a tarde inteira brincando. Aí tu tira uma criança de 12 anos desse habitat dele, né? Qual é a melhor lembrança que tu tem do Mato Grosso? Eu tenho várias, meus amigos lá são uma lembrança muito boa. A gente fazia assim, a gente se reunia muito, porque como todo mundo era carente assim de família, comemorávamos, era aniversário de todo mundo ia, a gente reunia nos domingos, como eles diziam lá, juntava as panelas, e aí fazíamos festa de Natal, fazíamos Réveillon, fazíamos Carnaval, então a gente juntava o grupo assim, de amigos e sempre estávamos juntos. E por que vocês voltaram para cá? Então, nós voltamos para cá em função da política, né? Foi quando o primo se candidatou. Eu achei que nunca mais eu ia voltar, né? Porque já estava bem adaptada, a gente já tinha assim estruturado bastante nosso convívio com amigos, com fazenda, todo, né? Mas aí surgiu a política. Então, de uma hora para outra, ele disse, junta tudo que nós vamos voltar para Araranguá. Eu disse, eu não acredito. Na realidade, então, a política, a tua vida foi antes e depois, né? Se não tivesse a política, eu estava até hoje no Mato Grosso. Mudou tudo, né? Tudo. Tu já tinha imaginado que tu seria primeira-dama de Araranguá e tal, antes disso acontecer? Não. Que loucura, Fátima. Não tinha, eu estava assim bem acomodada, né? E lá no Mato Grosso, numa fazenda, era assim, completamente diferente daqui, né? Depois que eu vim de lá, nossa, mudou completamente. Eu fui para lá, não digo uma menina, mas naquela época a gente era assim um pouquinho mais atrasada. Hoje tudo é mais evoluído e mais rápido, né? Mas eu fui para o Mato Grosso, recém-casada, não conhecia ninguém, meio de mato. Quando a gente chegou lá, para te ter uma ideia, não pegava nem televisão. A televisão tinha um dia que pegava, eu ficava um mês fora do ar. A energia não era direta, acabava às 10 horas. Não. E aí, para mim tudo era novidade, né? Então, a gente não conhece as coisas, vai se adaptando, né? E foi esse tempo que passamos lá, então foi assim, não foi sacrifício, mas foi diferente, né? Tá, e daí tu chegou aqui, ele foi candidato? E se elegeu?
Aí nós viemos, aí ele voltou, acho que porque assim, ele vinha sempre para cá em função das empresas, eu vinha só às vezes eu vinha no meio do ano, e às vezes eu vinha só no verão. Aí verão a gente passava, todo verão a gente passava aqui em Araranguá. Todo ano a gente vinha assim pelo Natal, foi poucos natais que eu passei lá, vinha passar o Natal, aí ficava até o final da temporada. Mas aí nesse ano que ele resolveu se candidatar, ele veio, e acho que como vinha assim, várias vinda que vinha por causa da empresa, que vinha cada 60 dias aqui para acompanhar a evolução das empresas, resolveu, era nessa época de política, fizeram reuniões aí, fizeram, como se diz, coligações, né? E aí surgiu a possibilidade. Aí ligou para mim e disse, olha, eu acho que vou ser candidato, nós não vim. Como é que é? Eu disse, não, mas do nada. Aí voltou lá, você acha que era maio? Maio? Não, acho que era pelos meses das mães ali, acho que era maio. Aí, vamos preparar aqui que nós vamos voltar para Araranguá, porque é até junho que tinha para ser, eu acho que era o prazo de dar os nomes de coligação. E vamos embora. Nossa, foi uma correria, né? Aí fiz o que tinha, encaixotei algumas coisas, peguei e viemos, né, assim, provisório. Em junho, aí ele fez a coligação, saiu candidato, aí dali, foi em 96, né, junho de 96. E daí enfrentamos, aí eu mudei todo, né? De lá tem uma vida mais tranquila, eu tinha um escritório da fazenda, eu ajudava naquele negócio de venda de bois, de pagamento, então eu ajudava ali. Aí, mas só que lá era mais tranquilo, né? Porque daí uma cidadezinha pequena. Aí a gente veio e começou a entrar na política. Aí mudei o discurso, vamos para a política. Tá, e como é que foi a tua adaptação, por exemplo, na campanha? Porque a campanha é uma loucura, né, Fátima? É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura e é um momento assim que tu tem uma oportunidade grande de conhecer. Assim, eu não conhecia a minha cidade como eu conheci durante a campanha. Eu nasci em Araranguá. Se bem que quando eu fui embora, assim, eu também nasci em Araranguá, mas fui assim, vivi no meu bairro, trabalhei no Bradesco e dali para casa era assim, daí fui embora. Fiquei 18 anos. Quando eu voltei também, Araranguá tinha crescido, tinha bairros que no tempo que eu morava direto aqui, que eu nasci, tinha 4 bairros, né? Eram os bairros depois Uruçanguinha, Coloninha, Cidade Alta e Barranca, né? Barranca. Eu acho que eram esses 4, né? Tinha o Alto Feliz também, a Barranca, assim. 4, 5 bairros. Depois, né? Nossa, agora tem uma imensidão. E assim, as outras comunidades, tipo Lagoão, tipo lá o Ercílio Luz, lá do outro lado do rio, lá aquelas, né? Eu não conhecia nada. Então, na campanha, meu Deus do céu, como eu conhecia Araranguá. Como conheci gente em Araranguá, assim, eu acho que essa oportunidade a gente só tem na política. É verdade. Né? O que te surpreendeu positivamente durante a campanha, assim? Das duas campanhas, né? Da experiência. Não, as pessoas, né? Porque foram 3 campanhas. Foram 3. 3 campanhas. Foram 3 campanhas. Fora as outras, né? Porque 3 campanhas para prefeito, direto, onde o primo estava envolvido. É verdade. Depois teve uma que foi do Seu Alveria, onde a gente apoiou. Depois teve outras campanhas que eu acompanhei, que eu participei de uma, né? Eu fui suplente do senador. Verdade. Gente, mas é mentira. Na realidade, a mosquinha depois, tu gostou do negócio, né? Não, eu sou muito assim, ó. Eu me envolvo, aí eu me jogo de cabeça. Eu vou. Projeto não era meu, política sempre foi uma coisa do primo, né? Mas eu disse, Fazenda também não era meu projeto, mas eu acompanhei. Aí a política também não era meu, mas eu fui. Eu disse que eu acho que agora é que eu comecei a fazer meus projetos de vida, porque sempre eu acompanhei, né? Porque, tu vê, ser fazendeiro, ir para lá, foi uma coisa, um ideal dele, do primo. Aí vamos, né? Sou parceira, vamos para lá. Aí, de repente, não, agora eu vou ser prefeito, vamos embora. E estava tu ali do lado. Veio, vamos aprender a ser primeira dama, né? Vamos aprender o que faz. Tem uma passagem muito engraçada aqui, isso eu não esqueço nunca, que foi a minha primeira experiência de falar em público. Eu nunca tinha tido isso, né? Sempre fui nos bastidores.
sempre em casa, sempre trabalhando ali, mas assim, falando nada de discurso em público, né? E eu não sabia que era tão difícil, Karen. Não tinha noção de como era difícil. Foi no quê? Num comício? Aí eu me lembro, sim, foi na arrancada da política, né? Aí, tal, agora é candidato, tal, começou a se organizar começou a organizar as reuniões, né? Os bairros, os encontros, os comícios, coisas. E daí vamos organizar visitas a clube de mães e tal. Mas a primeira, eu nunca esqueço, foi em uma reunião de mulheres na Sanga da Toca. Convidaram as mulheres da comunidade de Sanga da Toca e lá vai a esposa do candidato. Ai. Mas tu tinha preparado alguma coisa? Não, tu não tinha preparado não sabia nada. Me disseram, tu tem que ir lá, eu vou lá. Cheguei lá, eu vi aquela mulherada no salão comunitário assim, e ela estava esperando que eu falasse. Eu assim, eu vou falar, o que tem que falar? Eu não tenho... Gente, imagina. Cara, me deu um pavor, me bateu um pânico. Eu disse, meu Deus, eu não me lembrava nem meu nome, eu disse, o que eu vou fazer? Disse, é assim que se brinca nisso? Aí eu olhei assim, aquela mulherada e tava, foi eu, a Dione, a Claudete na época e tal, e aquele comitê, né? Chegamos lá, sentamos todo mundo assim, e agora? Sabe que te bate, dá aquele branco, aquele pavor? Tu vê aquele monte de par de olho te olhando assim. Eu só olhei, eu tava com uns santinhos assim na mão, aqueles de política. Eu comecei a mexer tanto naquilo que eu acho que eu rasguei tudo. Aí eu mal disse algumas coisas que eu nem me lembro o quê. E passei a palavra para frente e saí dali apavorada. E eu disse, meu Deus, nós estamos começando, e agora? Eu vou ter que ter um monte, eu vou me preparar. Saí dali preparando, né? Saí dali, comecei a montar discurso, juntei lá com umas pessoas que já tinham alguma experiência, tinha umas mulheres acho que a Valma, umas outras que já estavam acostumadas na política, que sabiam. Começamos mas aí montar algumas perguntas, respostas, algum discursinho, né? Aquele negócio, né? Quais são as bandeiras do partido, o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer. Frente do espelho. Aí fiz também alguns cursos de oratória, fiz algumas coisinhas rápidas assim para poder. Aí o segundo foi na Coloninha, daí já foi um pouquinho melhor. Aí lá na Coloninha já consegui falar alguma coisa. E depois aí a gente foi indo, né? Até que eu comecei, daqui quando eu vi eu já estava dando discurso lá junto com o governador para senador. Como tu é corajosa, por isso que as coisas acontecem também, porque tu é muito destemida assim, né? Eu não sei, eu acho que às vezes não, acho que eu sou um pouco medrosa, mas assim, quando eu tenho uma função a cumprir, que assim, tu tem que desempenhar, é um desafio, eu vou e eu me meto. Imagina, quando eu vim do Mato Grosso, eu não tinha, quando eu fui para lá, eu não tinha terminado o 2º grau. Porque eu comecei a trabalhar no Bradesco, era caixa, me absorvia muito, saía muito tarde e não terminei. Quando eu voltei, eu concluí o 2º grau e entrei na faculdade. E aí na correria, com política, com compromisso social, com a empresa, fiz administração, fiz pós-graduação, fiz coach, fiz filosofia clínica, estudei, não parei mais, acho que eu estudei uns 10 anos sem parar. Que interessante, que legal. Ai, Fátima, tu é muito mais do que eu imaginava. que mulher sensacional. Fiz tudo junto. Eu tinha que, às vezes, eu ia só na metade da aula, porque eu tinha na época de política, eu tinha compromissos, né, tinha que ir pro comício, porque daí tu tinha que imagina que loucura tu ser colega de aula da mulher do candidato, assim, a próxima primeira-dama. Que loucura. Eu era. Eu estudei durante todas essas políticas e tudo, eu estudei. Aí, logo que eu vim de lá, a primeira coisa, eu terminei meu curso, porque eu queria ir para a faculdade. Como fazia 20 anos que eu não estudava, assim, meu Deus, naquele tempo eu ainda fazia vestibular, tinha que ver se passava, né? Assim, vou tentar, né? O máximo que vai acontecer é eu não passar. Fiz o vestibular. Como eu tinha feito um curso lá no Mato Grosso, eu fiz muito inglês em função de que lá tinha uma escola de inglês, e daí eu tinha tempo, eu
Eu frequentei o FISC lá, fiz inglês, fiz 10 anos de inglês. Então eu tinha uma certa noção, né? E aí na redação e o inglês me ajudou a ter uma pontuação boa no vestibular. Eu não fiquei em 8º lugar. Podia. Passei, comecei a estudar. No início, assim, como eu tinha dificuldade, tinha passado muitos anos que o básico eu não tinha feito, tive alguma dificuldade com matemática, com aquelas... física, aquelas coisas Não, assim. Mais matemática, né? Porque no básico, no primeiro semestre, segundo ali, tinha muita matemática básica. Depois que tu passaste, tá. Muita matemática básica, né? Tipo aquelas teoremas, aquelas álgebras, aquelas coisas sistemas que eu não conhecia. Mas depois fui indo, peguei umas aulas particulares, fui. É muito surpreendente porque, assim, se a gente for pensar, e nessa época, tu não precisava fazer nada disso. Tu podia ser uma mulher da academia para o salão, do salão para o shopping, do shopping para o clube de amigas. Tu podias ter uma vida super tranquila e de muita mordomia só para ti. Tu abriste mão disso tudo e para se desafiar o tempo inteiro. Por que essa motivação? De onde que veio isso? Muita gente falava isso para mim. Tu poderia ser uma madame só e, né, para academias, shoppings e tal. Mas eu não sei, eu gostava desses desafios. E eu acho que também, assim, porque o meu ex-marido também, ele era muito dinâmico. E daí eu acho que ele me puxava, a escola era boa, ele dizia vamos e tal. E ele também tinha sempre esse ritmo muito acelerado. E eu acho que eu acabei aprendendo e acompanhando, né? E tu teves alguma influência, assim, dos teus pais, por exemplo, na tua personalidade? Eu acho que não. Não? Eu acho que eu tive muito mais influência do meu ex-marido do que... Porque, assim, enquanto a gente é mais jovem, assim, a gente não acompanha, não obedece ou não acha, assim, que é importante. Leva muito dos pais, né? Claro, tem aquela coisa que é de cultura da casa, de criação, mas eu acho, assim, que o desenvolvimento meu desse lado mais dinâmico, profissional, eu peguei muito mais com o primo mesmo. E é também muito interessante que tu tenhas te separado, te divorciado e mantiveste o sobrenome. Sim. Por quê? Ninguém me perguntou se eu queria tirar ou não. Fizemos. Ficou. E ficou. E ele também não se importa? Ninguém se importou, ninguém falou nada. Assim, a gente fez sempre uma separação assim bem amigável, né? Tudo consensual. Eu acho assim que não tem motivo também para não ser, porque a gente viveu, eu fiquei casada há 30 anos, né? 30 anos casada. Aí tem um filho, único filho, que é uma coisa que a gente tem em comum e que é a coisa que eu mais amo no mundo, né? Então, assim, por que a gente vai brigar? Por um pouco mais de dinheiro, por um pouco menos de poder do que você? Não é preciso, né? Aí fizemos tudo assim, amigável, a gente é amigo, resolvemos tudo. Aí fomos, assinamos o divórcio. Ninguém perguntou se eu ia tirar o sobrenome. Simples assim. Simples assim. Ficou, se tivesse para tirar também, não teria problema nenhum tirar. E qual seria o teu sobrenome sem... Leite, né? Fátima Regina Leite. Leite Menegali. Aí ninguém disse que eu teria que tirar, eu não teria que tirar. Igual a Luísa Brunet. Passaram as documentação todos, os advogados refizeram, enviaram, fizeram as petições, e foi para lá, foi para lá, foi para cá, na hora assinamos. E ninguém disse assim, quer tirar, não quer tirar, é obrigada a tirar. Ficou. E assim, também uma coisa que talvez que eu queira também é assim, porque o meu filho é primo Menegali Júnior, ele não tem o Leite. Então, né, eu acho que é um vínculo também entre eu e ele. É verdade. Né? É um vínculo bem importante. Então, assim, porque se ele fosse outro nome, que ele levasse o meu sobrenome e o dele, do meu ex-marido, talvez eu não tivesse outra postura, porque eu não fui nem consultada, como dizem, não houve nem essa possibilidade, ficou, né? Mas uma das coisas que eu disse assim, não vou lá pedir para tirar, em função de que ele para ter esse vínculo com o Júnior. Vocês viram como é importante, como as mães realmente se importam e tratam os filhos como o maior tesouro das suas vidas. E é por isso que, sempre que eu falo em tesouro, onde que está o nosso maior tesouro? Tá onde o coração da gente está. E o meu tesouro está
de segunda a sexta, de manhã até de tarde, no xodó da tia Joyce. Não poderia deixar em outro lugar que não fosse de confiança, de qualidade, uma educação com muito amor. Eu acho que isso que faz a grande diferença, educação com muito amor. E se a gente pode ter isso e dar isso para os filhos, por que não? Então fica a minha dica, o xodó da tia Joyce, que tem não só para os pequenininhos, mas também o Extensão X vai até o terceirão. É a minha dica de educação, educação com o amor. Eu vou a um intervalo comercial, volto já já, vocês não saiam daí.